Eu sou Carlos Del Valle e hoje a gente vai falar de um tema que é um tema triste para todos nós que acompanhamos aí corridas de carro pelo seguinte, a impressão que eu tenho, pelo menos, que nós somos, né, os fãs de automobilismo, são pessoas assim meio em extinção, como se fosse uma seita secreta, assim. Eu acho engraçado que tá todo mundo assistindo novela, Big Brother, futebol, e ninguém sabe do que está acontecendo no mundo do automobilismo, que é um mundo tão vasto. Então, quando acontece uma tragédia como essa lá da Fórmula 4, lá na Inglaterra, onde o Billy Monger, lá na Inglaterra, atinge todo mundo. Eu acho que a gente, os fãs do automobilismo, a gente acaba funcionando como uma comunidade, assim, que se acontece alguma coisa com algum piloto, a gente percebe isso nas redes sociais, todos os torcedores são realmente atingidos, porque parece que a gente é uma seita meio separada aí da sociedade. Hoje em dia é um esporte que está cada vez mais ficando de lado aí na mídia. Então, eu pessoalmente fiquei muito atingido. Eu resolvi fazer assim uma contribuição que eu poderia dar, já que eu já tive a honra de dar aula de trauma, já fui instrutor de ATLS, uma abordagem um pouco mais assim científica do trauma, do que aconteceu de errado nesse acidente do Billy Monger. O que poderia ter sido de diferente nesse acidente? Porque assim, até uma coisa que eu queria falar antes, né, de pular para o assunto mesmo, é o seguinte, que a gente não pode vir com a conversa de que é perigoso e pronto. Claro, sempre vai ser perigoso, mas assim, sempre tem que ter lições aprendidas. Você tem que lembrar, por exemplo, da indústria aeronáutica, da aviação, em que nos anos 50, 60 caía muito mais avião do que cai hoje em dia. Hoje em dia tem caído mais por ação humana do que por outros fatores, e nem por isso foi falado nos anos 50 60 que a aviação é perigosa mesmo, então vamos continuar como está. E o próprio automobilismo, de certa forma, foi por esse lado também, aprendendo com cada acidente, com cada tragédia, o que poderia ser melhorado, já que nos anos 50, 60 e até nos 70, era uma catástrofe em cima da outra nas corridas de carros. Com o passar do tempo, as pessoas foram tomando ações para que fosse melhorado. Então, por mais que seja perigoso e sempre vá ser, você não pode só dizer, não, isso é perigoso e pronto, tem que aceitar. Não tem que aceitar. Todo incidente, acidente, toda tragédia tem que ser investigado, igual é feito na aviação, um longo relatório e que tem umas recomendações no final do que tem que fazer daqui para frente para pelo menos desse tipo aqui não acontecer. E assim, a abordagem na prevenção do trauma, na prevenção desse tipo de tragédia, é de um artigo que eu vou colocar o link, se alguém quiser, é um artigo do Colégio Americano de Cirurgiões, sobre justamente prevenção do trauma, porque o trauma, a prevenção do trauma, ela é dividida em 3 partes, que é a prevenção primária, secundária e terciária. Primária significa a prevenção para o acidente não acontecer. Por exemplo, numa estrada, que a estrada seja bem sinalizada, que haja multa para o cara que andar com o carro fora do padrão, limite de velocidade, radar, o carro que tem o sensor para ver se você trocou de pista sem dar sinal, se você está com sono, etc. Tudo isso é prevenção primária, ou seja, coisas para que o acidente não aconteça. Prevenção secundária é quando você tem o acidente, que no momento do acidente a pessoa seja o menos lesionada possível, ou seja, diminuir o grau de trauma, o grau de lesão durante o acidente. O que é isso? No caso dos carros de rua, nas estradas, uso de cinto de segurança, airbag, o carro feito com deformação, né? Que hoje em dia o carro tem um habitáculo e você acaba não transferindo tanta energia para a pessoa e assim por diante. E terciária também que tem, ainda que a prevenção, que é o atendimento do acidente depois. Então os serviços de emergência, as equipes que atendem, os equipamentos que eles têm, o transporte, os hospitais, evitar a morte, para evitar os inválidos que ficam, para evitar as pessoas que ficam afastadas do trabalho e depois acabam se recuperando, porque o trauma é uma coisa que tem um impacto na sociedade muito grande. Basicamente, dessas 3 coisas aí, eu não vou entrar no terciário, porque eu acho que o atendimento aos acidentes de automobilismo, primeiro que eu não tenho detalhes de como foi o acidente ali naquele caso, mas assim, no caso do primário, para o acidente não acontecer, eu acho que assim, já está muito claro, desde o acidente do Júlio Bianchi, que você só ter bandeiras amarelas no local de perigo não é mais satisfatório, não é uma coisa que a gente possa aceitar. Tem que ter mecanismos melhores para você prevenir que alguém se arrebente no lugar onde já teve um acidente, onde já tem um carro lento, como é o caso do acidente do Billy Monger. Na minha opinião, eu vou detalhar isso daqui a pouco, nessa prevenção primária você tem que ter melhores
carros com eletrônica melhor no volante. Não sei se vocês já notaram no onboard, quando tá um safety car, você tem, na Fórmula 1, né, fica escrito safety car na tela do volante, fica piscando um monte de luz, e o piloto tem ainda avisos do box, ó, atenção, algo perigoso lá na curva 13, 14, assim por diante. Então, assim, eu não sei se esse tipo com certeza o volante lá de um Fórmula 4 é muito mais precário do que isso, então isso pode ser uma coisa a ser melhorada, e o aviso auditivo que pode ter também. Do diretor de prova ter algum mecanismo de avisar de emergência de uma hora para outra que, atenção, para todo mundo reduzir a velocidade se tem algum perigo muito grave na pista. E a prevenção secundária, minimizar o dano, ou seja, será que esse carro era seguro? Será que a dianteira desse carro tinha a proteção necessária para as pernas do piloto que terminaram amputadas? Foi só uma questão de energia cinética mesmo, que não tinha o que fazer? Por exemplo, o caso do Júlio Bianchi. Não adianta você tentar fazer um carro seguro para aguentar aquela transferência de energia. O que não pode acontecer é um carro bater no trator, ainda com o Santo Antônio, o carro entrar embaixo do trator. Então, a energia cinética transferida é incompatível com a vida. Então, no caso ali, a energia cinética transferida ia acabar em amputação de qualquer jeito? Ou será que se o carro fosse mais forte, o crash test desse tipo de chassis ali da Fórmula 4 fosse melhor, teria resultado em lesões tão graves nas pernas do Billy Monger? E também não só a dianteira, como a traseira. Se no caso de uma colisão traseira, a caixa de câmbio ela é muito cheia de peças que acabam sendo perfurantes, no caso de uma colisão traseira, de um carro batendo na traseira do outro, se essas peças da traseira do carro se tornam armas, você pode acabar também tendo esse cenário de catástrofe. Crash test, reforço ainda maior das pernas. A gente lembra que no acidente do Robert Kubica no Canadá em 2007, o pé dele ficou aparecendo, então ele acabou que ele até não participou da próxima corrida porque tinha lá lesionado o pé. Então, assim, você tem que ver se a frente, a proteção das pernas está adequada. Já foi muito inadequada no passado. Antigamente os pilotos ficavam com o pé lá no bico do carro. Como avisar desse perigo de um carro atravessado na pista? Você tem o caso do Zanardi, que também amputou as duas pernas. Foi uma colisão bem diferente, numa velocidade bem maior, num circuito oval, e foi uma colisão em T, uma colisão num bico de um carro contra a lateral do outro. Mas tem também, assim, em comum com o acidente do Billy Monger, esse fato de que foi um carro que ficou parado no meio da pista. Se você for pensar nesse aspecto, tem que ter talvez um mecanismo de ultra emergência que não vai cobrir todos os carros, a gente sempre vai ter um grau de perigo, mas que talvez algumas vidas, alguns membros fossem salvos se você tivesse um mecanismo que o diretor da prova, ou as equipes, pessoas que estão ali olhando as telas, os monitores, vejam que se tem um carro parado no meio da pista, alguma coisa de extremo perigo, tem um botão vermelho, um botão de emergência, um botão de pânico da direção de prova que não só acenda 1000 luzes no volante, daquela do tipo, tire o pé do acelerador agora e se prepare para frear muito forte, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo, e também um aviso neural, aural, um aviso auditivo, aural, acho que só em inglês que tem, um aviso auditivo que também, quando o cara aperta o botão, fala, atenção, lift, levante o pé do acelerador, se prepare para frear muito forte. Claro, não pode ser que o cara freie de uma hora para outra, porque isso pode até causar acidentes por causa disso. Mas assim, que seja uma coisa de uma emergencíssima, para que os pilotos possam ter um pouco mais de aviso, porque o que aconteceu no Billy Monger foi que ele não tinha nenhuma visão, era uma subida, tinha um carro parado, ele estava lutando com outros carros. Agora, será que a direção de prova tinha visto que tinha um carro parado na pista? Eles poderiam apertar um eventual botão que acende 1000 luzes no painel, parem de disputar a posição, e ao mesmo tempo alguma coisa automática, um aviso automático dizendo, atenção, parem, tem alguma coisa, alguém atravessado na pista. Então não é um assunto que a gente fica feliz em falar, mas a gente precisa falar, tem que aprender lições com cada tragédia, com cada catástrofe, assim como o automobilismo fez, assim como a aviação fez.